Abrir sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 57 ao versículo 62. Lucas capítulo 9, vamos ler do versículo 57 até o versículo 62 e observar um pouco nas palavras de Jesus aquilo que ele disse aos discípulos e àqueles que o seguiriam mais tarde. Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62. E a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas, elas têm covis, as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em que contexto esse diálogo aconteceu? Esse diálogo acontece em meio a instruções que estavam sendo dadas pelo Senhor Jesus acerca do propósito da sua vinda e da sua existência. É bonito, inclusive, vermos os movimentos de Jesus no Novo Testamento e como ele se relacionava com certa facilidade com os seus discípulos. Não precisava a hora marcada, não precisava ali espaço na agenda, não precisava dia especial, não precisava locais especiais, ele simplesmente se achegava num determinado local, seja ali num campo, seja ali em um quarto, numa sala ou em algum outro lugar, sentava naquele local, seus discípulos sentavam ao seu redor e ali ele simplesmente compartilhava. Compartilhava não como os religiosos compartilhavam, compartilhava de coração para coração. Princípio esse que nós podemos ver que hoje ainda tem grande diferença no seu processo de ensino e aprendizagem. Nós temos aqui professores, temos pessoas que são ligadas nessa área da educação, e nós que em algum momento fomos educados, nós sabemos muito bem. Existiram professores, mestres, tutores que nos ensinaram tecnicamente, passaram conteúdo, mas é bem provável que você lembre de algum professor, de alguma professora que não ensinava por ensinar, mas ensinava com o coração. E isso faz toda a diferença. Eu me lembro que nos primeiros anos de estudo, as primeiras séries ali, eu tive uma professora chamada Mércia. Eu me lembro um pouco ainda da face dela. Ela era baixa estatura, morena, cabelo longo, liso, aparentava ter uma expressão de bravura, mas era dócil, muito dócil. E era muito interessante porque aquela professora que passou na minha vida nos primeiros anos, ela ensinava com o coração. Eu me lembro que quando nós recebemos a notícia, que iríamos para um outro ano, era comum, assim, entre os alunos falar: nós não queremos ir para o outro ano, nós queremos ficar no ano em que estamos. Era mais ou menos assim: queremos repetir, não queremos avançar. Porque a doçura daquela professora e o ensino dela não era técnico, era com o coração, e aquilo nos cativava.
Então nós vemos que Jesus, ele ali com os seus discípulos e nas muitas oportunidades que ele tinha, ele ensinava com o coração. E a fala de Jesus era uma fala impostada de autoridade, mas também doce, amável, afável. E quando as palavras eram pronunciadas, ali havia conexão com o coração das pessoas, havia conexão com as situações em que aquelas pessoas viviam. E elas ficavam atônitas, olhando, aprendendo e perguntando: quem é esse que ensina com autoridade? Quem é esse que traz um significado a qual nós já lemos na lei, mas não havíamos encontrado? Quem é esse? Esse é Jesus. Jesus que se compromete a caminhar com os discípulos, que se compromete a discipular esses discípulos, ensinando-os acerca do reino de Deus. E isso envolvia ali não somente tempo, mas envolvia os momentos de voluntários e de involuntários, aonde eles simplesmente paravam, ouviam e aprendiam. E nesse momento da leitura aqui que nós tivemos, nós vemos que o Senhor Jesus, ele ali é questionado sobre a realidade de como segui-lo, de qual forma segui-lo, de como fazer isso. Certamente nós nos perguntamos sempre, né? Como seguir a Jesus? O que fazer para Jesus? O que Jesus exige de nós? O que Ele espera de nós? De uma forma muito objetiva, humanamente falando, nós podemos entender que sempre nós criamos ali performances para o reino. Às vezes nós imaginamos que o Senhor, Ele exige de nós ali religiosidade. Outras vezes nós imaginamos que o Senhor exige de nós algumas práticas. Por outros momentos, o Senhor exige de nós tão somente o desprendimento. Mas Jesus, Ele justamente fala nesse momento de uma forma amável e afável aos seus discípulos, qual o preço de se tornar um discípulo, como segui-lo e o que era justamente esperado. O Senhor Jesus, Ele traz à tona o caminho que é o seu próprio caminho e que é um caminho marcado por desafios. Desafios esses que trazem alegria, mas desafios que também são comprometedores na sua caminhada. Na cabeça dos discípulos, o rei viria, montado num cavalo, viria com uma espada nas mãos, viria para destronar os romanos do seu poder, trazer justiça e igualdade social. Mas Jesus, ele chega ali humildemente. Jesus, ele chega ali de uma forma onde o nascimento seu se dá no lugar mais improvável, numa manjedoura. Ele cresce ali de forma humilde, ele se destaca entre os demais, não por conta do seu poder, não por conta da sua ali condição financeira, mas ele se destaca porque ele era o Filho de Deus. E diante disso, nós vemos que Jesus, humanamente falando, carregava traços da simplicidade, carregava traços ali que até mesmo o confundia com os de menos popularidade, porque ele veio não para produzir popularidade humana, mas ele veio para que o nome do Senhor pudesse ser conhecido e glorificado. Diante disso, ele utiliza de figuras, e estas figuras certamente se remetem ali a algumas expressões que mostram que o reinado dele, a forma da sua caminhada e de ser discípulo era algo que não estava pautado ali em luxúrias, em glamúrias e outras formas de vida. Ele diz, não, o preço do discipulado é esse. O preço do discipulado é seguir a Jesus, amar a Jesus, se entregar a Jesus e entender que o Senhor Jesus,
Ele sim é o Senhor das vidas. Ele sim é o Senhor das nossas vidas. E Jesus, quando questionado, ele responde: as raposas, elas têm ali as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, porém o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça, fazendo certamente a alusão de que não havia espaços para luxúrias, para riquezas, para glamúrias que pudessem de alguma forma tirar o foco do propósito central para o qual ele foi chamado. E Jesus, após falar isso, ele simplesmente disse: segue-me, siga-me. E ali, aquele homem, diante certamente das luxúrias, das glamúrias da vida, dos poderes da vida, dos questionamentos da vida, das aflições da vida, ele responde: Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Jesus responde: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Quando Jesus ele faz essa atribuição, ele não está dizendo que a importância daquele ato ela era inválida. Ao contrário, ele diz que aquilo que estava acontecendo, em termos de valor, em termos de relevância, era algo pequeno comparado ao reino de Deus que estava presente entre eles. Jesus, ele destaca isso. Primeiro, falando, olha, as raposas têm suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Segundo, olha, as inquietações dessa vida, elas não se comparam àquilo que o Senhor tem para você. E por último, ele diz, olha, ninguém que lança a mão ao arado é digno ou apto para olhar para trás e deixar o reino de Deus. Ninguém que lança a mão ao arado pode se perder com as coisas dessa vida, olhando para trás e deixando com que estas coisas tirem o foco do reino de Deus. O destaque em tudo isso, e que envolve o discipulado, e que envolve o siga-me e vem, está muito em pauta no sentido do reino de Deus. E a pergunta é, o que aqueles que estavam ali entendiam acerca do reino de Deus? O que eles compreendiam acerca do reino de Deus? O que nós compreendemos acerca do reino de Deus? O reino de Deus é algo que acontece aqui e agora, é algo que aconteceu, é algo que vai acontecer. O reino de Deus é a expressão mais bela, deixada pelo próprio Senhor como forma de expressão do seu movimento entre os seus discípulos. O reino de Deus, ao mesmo tempo que ele é pronto e ele é dado pelo Senhor, ele é construído pelos seus discípulos, a fim de que, enquanto os seus discípulos avançam em direção à missão proposta pelo Senhor, o reino de Deus vai sendo construído porque elementos de expressão, de libertação, de redenção, de nova vida vão sendo vistos e apresentados aos que estão ali naquele caminho. O reino de Deus, ele não consiste em comer e beber. O reino de Deus não consiste em nascer e morrer. O reino de Deus, ele consiste em vida. E esta vida é a vida produzida por Jesus. O Senhor Jesus, ele não está atrás de funcionários. O Senhor Jesus, ele não está atrás de colaboradores que terceirizam o trabalho. O Senhor Jesus, ele é aquele que busca os seus filhos, ele é aquele que vem para os seus cordeiros, ele é aquele que vem para reunir as suas ovelhas no aprisco, a fim de que o reino de Deus seja visível, presente, efetivo e notório no mundo em que nós estamos. É possível hoje presenciar o reino de Deus e os vislumbres do reino de Deus? Sim, é possível. E como que nós podemos ver isso? Podemos ver isso através dos muitos discípulos, dos muitos servos que entenderam que o reino de Deus é maior do que ali os confortos, como ter um local para reclinar a cabeça. O reino de Deus, ele é maior do que as atividades dessa vida que envolve a vida e a morte. O reino de Deus, ele é maior do que aqueles que
tão somente lançam a mão ao arado, olham para trás e se ali confundem com coisas banais, triviais, que são apresentadas no nosso caminho. E eu digo que hoje nós temos esse momento de luta, lutamos com isso, porque enquanto nós caminhamos, muitas coisas nos são apresentadas, muitos convites nos são feitos. Enquanto nós queremos fazer a coisa certa no relacionamento, existem noticiários, novelas, séries que falam que existe um jeitinho mais fácil de lidar com o relacionamento. Enquanto nós queremos instruir os nossos filhos aos pés do Senhor Jesus e guiá-los e instruí-los nesse caminho, vêm vozes que nos tentam levar para a terceirização. Deixa que outros educam seus filhos. Se preocupa com você. Você é o importante na história. Você precisa construir sua carreira. Você precisa estudar. Deixa seus filhos com outros. Deixa seus filhos aí pelo mundo, que o mundo educa os seus filhos. Então, diante de muitas coisas, diante de muitos desafios, nós temos muitas vozes que tentam nos atrapalhar, que tentam nos levar para um caminho que é o caminho fora do discipulado de Jesus. E o caminho do discipulado de Jesus é caminhar com Jesus, é ouvir o que Jesus tem a nos dizer e entender que as suas instruções são verdade e vida para a nossa existência. Fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus não há opções assim saudáveis que nos aproximem de Deus. Fora de Jesus, nós somos subjugados à lei. Fora de Jesus, nós somos subjugados à escravidão. Fora de Jesus, nós somos subjugados aos muitos fardos dessa vida que nos levam a cansar, que nos levam a entregar os pontos, que nos levam a nos desesperar. Vivemos hoje uma realidade de mundo onde facilmente pessoas se desesperam, desgraças acontecem, crises estão ali presentes, porque talvez a realidade de conexão com Jesus está totalmente ali desfacelada. Muitos buscam e querem a Jesus somente para momentos que são de urgência e emergência. É o 190. Nós discamos 190 e falamos: Jesus, precisamos da tua ajuda agora. Jesus, queremos caminhar com o Senhor agora. Mas depois que o problema passa, depois que as lutas passam, nós voltamos à nossa velha vida e a fazer do nosso velho jeito. Não, não é assim. Jesus ensina que o preço do discipulado envolve entender que o reino de Deus, ele é superior a todas essas demais coisas que a vida pode nos oferecer. O reino de Deus, ele consiste em caminhar com o Senhor, em viver os propósitos do Senhor, em viver as promessas do Senhor. É triste falar, mas nós lidamos com uma geração hoje que não acredita mais na palavra de Deus, não acredita nas promessas de Deus, não acredita nos milagres de Deus. Nós estamos lendo, o Senhor fez um milagre, o Senhor, Ele moveu situações, o Senhor andou sobre as águas, e alguns não creem mais nisso. Alguns não creem que Deus pode dar fim cabal às suas dores, as suas lutas. Alguns não creem que o Senhor pode abrir a madre e fazer a estéril gerar e dar luz a filhos. Alguns não creem que a família pode ser mudada, transformada pela graça e pelo poder de Jesus. E simplesmente entregam a família a Satanás, abrem as portas do inferno e deixam que essas portas estejam ali influenciando sua casa. Existem alguns que não se banalizam, que não se escandalizam mais, banalizaram as coisas de Deus, inverteram a ordem de Deus, tão somente porque não creem mais naquele que faz tudo e faz todas as coisas. Andar com o Senhor Jesus é presenciar de perto os relatos, é presenciar de perto os milagres, é presenciar aquilo que o Senhor tem para o seu povo. E nós precisamos crer e confiar. Mas se nós não andarmos com o Senhor Jesus, como nós iremos desenvolver relacionamento com Ele? Alguns estão presos no quê? Nos confortos e comodidades dessa vida.
Não que seja ruim essas coisas. Nós queremos ter uma vida com um pouco mais de conforto. É bom chegar em casa, é bom ter um lugar para colocarmos a cabeça, termos um quarto aconchegante, termos ali algo que é bom dentro de casa, refrigerador de 2 portas, 3 portas, sai água pela lateral, sai água pela... Bacana, né, Washington? É legal isso, né? Eu cheguei numa casa um dia desse que eu vi uma televisão, ela tinha umas 120 polegadas. Eu fiquei abismado com aquilo, falei, uau, uau. É bom, mas essas coisas não podem roubar o nosso foco. Não pode roubar o nosso foco, porque a nossa pátria não é aqui. A nossa realidade de vida não é aqui. E alguns, por amor a estas coisas, se esquecem de Deus. Deixam o relacionamento com Deus em segundo plano, em terceiro plano. E eu quero dizer que a promessa que nos é dada pela palavra, em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem primeiro o reino de Deus, busquem a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ela é real, ela é viva, ela é realizável nas nossas vidas. Mas alguns de nós optam ainda em buscar as demais coisas. A gente faz engenharia reversa, né? Aqueles que são do campo aí da engenharia sabem o que eu estou falando. A engenharia reversa, ela é uma técnica que ela se desenvolve não pela construção, mas pela desconstrução. É o que os chineses fazem muito bem, né? Eles pegam um piano desse, eles desconstroem ele, desmontam e veem o que a gente pode fazer colocando algumas peças mais frágeis, mais simples e baratear o produto. E às vezes a gente vai de uma forma reversa. A gente busca as demais coisas pensando que vamos chegar através dessas demais coisas a Deus, e não é assim. Por vezes também nós nos deparamos com a realidade das aflições dessa vida e às vezes até colocamos as aflições dessa vida como permanentes e não como temporárias na nossa realidade e na nossa construção. E uma coisa que eu tenho entendido, que eu tenho vivido, é que não há dor permanente aqui na terra que não passe. As coisas passam, meus amados irmãos. As dores passam, as lutas passam, os desafios passam. Por vezes nós estamos tão ali afundados nas questões dessa vida que nós resumimos a nossa vida tão somente à dor que nós sentimos, aos traumas que nós vivemos, às dificuldades que nós presenciamos. E não é assim. Porque Jesus, quando falava aos discípulos, ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. E é por isso que ele nos ensinou a amar, a perdoar. É por isso que ele nos ensinou a atribuir um significado diferente para as coisas. É aquela realidade de José no Egito. Foi escravizado, foi vendido pelos irmãos, sofreu, comeu o pão que o diabo amassou, como diz o ditado. Mas diante de uma realidade aonde ele poderia ficar preso no passado, ele olha para frente e ele traça novos rumos confiado no Deus ao qual ele cria. Então nós vemos que isso daí reflete inclusive até na forma que ele dá nomes aos seus filhos. A um ele dá, olha, eu esqueci das coisas que para trás ficaram. O outro ele dá um nome com significado de, olha, eu olho para frente, eu entendo que o Senhor, ele tem grandes coisas, eu vou viver essas coisas. Então, a vida nos atribui muitas coisas. Nem sempre nós estaremos bem de saúde, nem sempre nós estaremos bem emocionalmente, nem sempre nós acordaremos bem. Nem sempre nós teremos toda disposição para fazer as coisas. Às vezes vai doer um braço, uma mão, às vezes vai doer o corpo todo, às vezes a dor de cabeça vai e vem, às vezes vem e fica. Mas nós precisamos entender que as dores dessa vida, elas não têm o poder, ou são tamanhos assim, extremos, que roube a nossa visão do futuro, daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Eu não sei se você, geralmente para mim particularmente, um dos tratamentos ruins de se fazer é tratamento dentário.
Eu quando estou na mesa ali do dentista, é horrível aquilo, é horrível. E aqueles momentos que eu estou ali, e a maquininha, eu fico pensando, Senhor, nunca mais eu vou deixar de usar o fio dental, Senhor, eu vou escovar o dente 3 vezes ao dia, Senhor, nunca mais eu vou esquecer. Não é assim que a gente fica. Mas quando acaba o tratamento, e o dentista fala, bacana, terminou, pode levantar, pode ir embora. A gente é movido por um prazer, e inclusive por um sentimento de fazer as coisas diferentes, não é? As dores, elas não podem nos atrapalhar para vislumbrar o que o Senhor tem reservado para nós. Usando dessa ilustração, né, de estarmos ali na bancada do dentista, certamente as alegrias que são reservadas pós-consulta ao dentista são maiores do que as dores cultivadas enquanto você ali está. E o Senhor, Ele certamente faz isso conosco. O Senhor, Ele destaca diante de nós que o reino de Deus, o reino presente e o reino futuro são maiores do que nós podemos imaginar. Parece que não, meus amados irmãos, mas o Senhor tem feito grandes coisas no mundo. O Senhor tem feito grandes coisas através de pessoas. O Senhor tem levantado homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes para fazer a grande obra. E isso envolve compreender o reino de Deus na sua integridade, sabendo que nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor assim permitiu, o Senhor assim concedeu. Então eu quero falar para você que ainda que você sinta dores nessa vida, essas dores, elas não se comparam à satisfação, ao prazer da glória presente e da glória futura. O Senhor Jesus, quando Ele fala o preço do discipulado ali aos que estavam, Ele justamente tenta dar um novo foco de visão aos que por muito tempo olhavam o discipulado somente como algo ali religioso. Os religiosos da época entendiam que ser um discípulo de Deus era justamente só decorar as leis, decorar a palavra, ali expor essas palavras em sentido não de ensino, mas no sentido de arrogância, de prepotência. Mas não, o Senhor Jesus, Ele diz, não é nada disso. Seguir a Jesus envolve ter um novo foco acerca do que o Senhor vos ensinou. E isso envolve certamente compreender que o reino de Deus presente e o reino de Deus futuro, ele já foi instituído, ele é garantido, ele já nos foi dado. Portanto, quando nós adentramos as ruas aqui do nosso bairro, nós precisamos falar, o reino de Deus chegou. Porque aonde nós vamos, o reino de Deus vai com a gente. Essa semana eu tive a oportunidade de voltar às atividades lá no batalhão de polícia militar aqui do bairro. E quando cheguei lá, foi interessante porque um mês assim mudou um monte de gente, alguns foram embora, outros chegaram, mas tinha um grupo de 15 pessoas que se reuniu lá das 9h30 até as 10. E aí a gente ficou lá conversando, e aí uns 20 minutos compartilhando a palavra. E é interessante porque um daqueles policiais ele falou, pastor, a presença de vocês aqui é muito importante, porque quando nós estamos aqui, nós sentimos que o reino de Deus está presente. Olha que coisa fantástica, o reino de Deus chegou. Quando você entra na padaria para comprar o pãozinho, o reino de Deus chegou. Quando você vai levar a criança na escola, o reino de Deus chegou. Adentrou a classe, sentou lá na sua mesa, o reino de Deus chegou. Porque o reino de Deus está presente em nós por meio da pessoa de Jesus e através da manifestação do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele assim delega autoridade, Ele assim outorga autoridade a nós. Ele diz que toda autoridade que Ele recebeu, Ele assim dá
como propriedade aos seus, para que possam ir e dar frutos e frutos em abundância. Mateus capítulo 28 diz lá, olha, ide, avancem, ensinem, batizem, preguem a palavra. E lá em Marcos capítulo 16 diz, olha, expulsem os demônios, façam com que o reino chegue nos lugares de trevas, façam com que a luz chegue nos lugares de trevas, porque se não for assim, alguma coisa errada está acontecendo. E aí eu digo que essa alguma coisa errada, propriamente não está em Deus, não está em Jesus, talvez está na forma com que nós retemos a palavra, retemos a audição, retemos os conselhos do Senhor. Por vezes nosso coração é bloqueado, às vezes nós fechamos as portas e dos nossos ouvidos e não queremos ouvir nada acerca de Deus, não queremos conselhos, não queremos instruções. Às vezes até a forma com que nós nos apresentamos na igreja e ouvimos uma mensagem, nós somos tão seletivos que nós falamos, de novo essa passagem, de novo essa palavra. Mas eu quero dizer que não tem outra palavra a ser pregada, senão a palavra de Deus. Assim sendo, nós vamos falar da palavra, nós vamos repetir a palavra, nós vamos pregar a palavra, mas esse senso seletivo que por vezes fecha as portas para aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração, precisa ser retirado urgentemente, porque os discípulos do Senhor, eles abrem a porta para que a voz do Senhor adentre aos seus corações. E por final, e terminando, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele diz que ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, aqueles que adentram com um coração ainda não convertido, ou que se apresentam somente com o corpo, mas a alma está longe, e é possível isso. É possível estarmos aqui presencialmente, mas nossos pensamentos estar longe daqui. É possível estarmos aqui, mas a nossa alma, o nosso coração, os nossos sentimentos estão distantes daqui. É possível falar que amamos, mas os nossos gestos de amor estão totalmente desconectados. O Senhor está falando que para esses é impossível avançar no reino de Deus, porque o reino de Deus exige e envolve integridade, corpo, alma e espírito. O reino de Deus envolve entrega total, não é uma área aberta para parcialidades. Não é algo que nós entregamos para Deus somente uma parte e outra não. Assim como Ananias e Safira fez no livro de Atos, retendo parte ali para si, num sentimento egoísta, num sentimento fraudulento da promessa e da palavra que haviam dado. Não, nós precisamos nos apresentar falando, Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração. Nós apresentamos ele como está e entregamos ao Senhor. Nós não retemos segredos que estão escondidos às 7 chaves no nosso coração. Nós falamos para o Senhor. Nós não acobertamos situações que são pecaminosas. Nós apresentamos ao Senhor e falamos, Senhor, nos perdoa, nos ajuda. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque há uma luta travada. E essa luta é a luta da carne contra o Espírito. O Espírito diz, não faça, a carne diz, faça. O Espírito diz, não olhe, os olhos diz, vamos olhar, vamos cobiçar. Dentro dessa luta, nós não acobertamos nada diante do Senhor. Nós simplesmente apresentamos, porque apresentamos ao Senhor não somente aquilo que aparentemente a nós é bom, mas nós apresentamos aquilo que dentro de nós também não é bom, porque somente o Senhor tem o poder e a capacidade de mudar. Somente o Senhor tem o poder e a capacidade de transformar as águas amargas do nosso coração em águas doces, em águas vivas. Somente o Senhor tem o poder de transformar a noite escura e triste em um dia ensolarado.
Então nós apresentamos ao Senhor, pedimos perdão, pedimos misericórdia, nos arrependemos e fazemos isso quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. O Senhor renova sobre nós as suas misericórdias toda manhã, todos os dias, 365 dias por ano, quando não 366 nos anos bissextos. E assim nós precisamos, todos os dias, recorrer ao Senhor em humildade, pedindo perdão, nos arrependendo e entregando a totalidade do nosso coração a Ele. Porque nós entendemos que ser discípulo de Jesus não é algo que envolve parcialidades, mas ser discípulo de Jesus envolve integridade. Integridade de coração, integridade de alma, integridade de espírito. Nesta noite, eu quero dizer a você que você é chamado por Deus, que você é especial a Deus. Deus, Ele sonda o seu coração. Deus, Ele quer o seu bem. Mas pode ser que algumas coisas não estão acontecendo porque você ou está dando ouvido a outras vozes, ou fechou as portas do coração, ou até mesmo deixou de acreditar que Deus é Deus e pode fazer o que Ele quer fazer. E nesse momento, eu acho que é um momento de reconexão, de darmos meia volta. Deus ama você, quer o seu bem. Deus, Ele é aquele que veio e se entregou por você como Salvador. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o nosso amigo. Existe um cântico que diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Você é amigo de Deus. A palavra nos mostra que Elias era amigo de Deus. A palavra nos mostra que outros foram amigos de Deus. E diante disso, nós somos chamados a sermos amigos de Deus, a sermos parceiros na evangelização, a sermos discípulos amados do Senhor Jesus, a sermos luz no mundo de trevas. E Deus, Ele sabe exatamente aquilo que nesse momento passa dentro de você. Ele sonda mente e coração. E Ele espera certamente que aquilo que está na sua mente e no seu coração seja consagrado a Ele. Talvez você, assim como eu, se depara com realidades aonde você fala, poxa vida, de novo, caí no mesmo erro. Mas eu quero dizer que o nosso Senhor, Ele é aquele que está de braços abertos, pronto a nos perdoar quando nós pedimos perdão. Ele nos ama, Ele é bondoso, Ele é rico em amor e Ele é rico em justiça. Então recorra ao Senhor. Talvez você é aquele que porventura tem tido o coração entristecido por uma mágoa, por uma tristeza, por uma situação que talvez aconteceu não agora, mas há anos atrás. Ou até mesmo você é aquele que sofre por antecedência e já está sofrendo por coisas que não aconteceram ainda. Eu quero convidar você a repousar seu coração em Jesus, porque discípulos descansam no Mestre. Discípulos descansam no Senhor. E talvez você tenha aí algumas coisas que são íntimas entre você e Deus. Eu digo, recorra ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor, e Ele certamente ouvirá, responderá. A palavra do Senhor nos orienta dizendo que se nos humilharmos e buscarmos com todo o nosso coração, o Senhor ouvirá dos céus, derramará graça, sarará as feridas e cuidará do nosso coração. Então, nesse momento, recorra ao Senhor, busque ao Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Eu quero orar por você. Quero convidar você, junto comigo, a orar nesse momento, ok? Então, vamos orar ao Senhor nesse momento. E que você tenha esse tempo com Deus, possa se conectar com Deus. Se melhor para você for fechar os seus olhos, fecha seus olhos, se conecta com o Senhor.
E diante desse inventário, diante desse tempo que nós tivemos aqui, talvez algumas coisas foram destacadas no teu coração e que você entende que precisa colocar diante do Senhor para que o seu discipulado, a sua caminhada com Jesus, ela aconteça mais fervorosamente. Talvez o primeiro amor ficou para trás, talvez o calor do primeiro amor esfriou, talvez a fé que movia montanhas no começo, agora é uma pequena fagulha que brilha longe, 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 longe. Mas o Senhor, Ele pode fazer coisas extraordinárias. E se você quer, nesta noite, juntamente comigo, orar ao Senhor, eu quero convidar você a ir no seu lugar mesmo, a ficar de pé, e juntos nós vamos orar. Se Deus falou ao teu coração nessa noite, fica de pé aí no seu lugar. Eu quero orar por você, quero orar com você, para a honra, para a glória, para a misericórdia do nosso Senhor. Amém, 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 amém. Louvado seja o Senhor, amém. Talvez a dor, a alegria, a satisfação é um misto dentro do seu peito. E o Senhor simplesmente diz: olha, eu estou com você, eu estou com você. As aves do céu não têm aonde reclinar a cabeça. Ali, os animais do campo não têm tocas para se esconderem. O Filho do Homem não teve nenhum tipo de privilégio. Mas, como Deus, Ele se revela a nós, dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Israel, eu sou aquele que vim para trazer vida e vida em abundância. Eu sou aquele que ouvi o teu clamor. Eu ouvi o teu clamor. A palavra do Senhor, ela nos ensina isso. O Senhor ouve o clamor, ouve a oração, ouve a súplica. E nesse momento, certamente está ouvindo o teu coração. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Deus, nós nos rendemos ao Senhor. Abrimos mão das armas que carregávamos para sermos protegidos tão somente pelo Teu escudo. Abrimos mão das fontes vazias e secas que construímos para bebermos da água da vida que procede do Teu trono. Ó Deus de amor e bondade, apresentamos o nosso coração ao Senhor. Sonda o nosso coração, ó Pai, seja feita a Tua vontade sobre nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra nos destacar que as aflições deste mundo são inferiores à glória futura que nos espera. Obrigado por destacar a nós, ó Deus, que mesmo diante das nossas inconstâncias, mesmo diante da possibilidade de olharmos para trás, o Senhor é aquele que reconduz nossas famílias, nossas vidas, nossos ministérios. Assim como o Senhor é rico em justiça, o Senhor é rico em amor e rico em perdão. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por falar a cada coração, e que por meio do poder do Teu Santo Espírito, os corações sejam aquecidos, as mentes sejam renovadas, que o abraço do Senhor seja percebido neste momento, em vidas que porventura sentiam-se sós. Ó Deus, nós agradecemos, consagramos nossas vidas ao Senhor. A Tua palavra é verdade e vida. A Tua comunhão é que nos mantém de pé. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo pão que nos alimenta. Obrigado pela proteção que nos acompanha. Que a graça, a misericórdia, o poder do Senhor seja conosco, hoje e sempre. Nós não queremos forçar, ó Deus, situações, queremos simplesmente viver aquelas que já são conhecidas pelo Senhor.
Deixa-nos participar daquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que esta semana sejamos surpreendidos por grandes coisas que vão acontecer. Ó Deus, que orações sejam respondidas, que milagres sejam visíveis e que possamos falar do amor do Senhor para pessoas que ainda não se encontraram com o amor de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor. Amém.